Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula número 32, segunda-feira, dia 20 de junho. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Pessoal, agora nós vamos um pouco para o livro de leitura e produção de texto, fazendo aquelas trocas, né? Fazendo um pouco de cada um de cada vez, para não ficar muito extenso só a parte de gramática ou só a parte de leitura, né? Fazendo esse revezamento, tá? A nossa unidade 5 vai falar sobre fábulas, história em quadrinhos e paródia. A paródia, pessoal, olha lá o título, Histórias e Paródias. A paródia é como se fosse uma cópia de outra história em que você altera ou o final, ou os personagens, ou algum elemento da narrativa. É uma outra história parecida. Normalmente a paródia tem um fundo de humor, tá? Então você pega uma história original, acrescenta um toque de humor nela e aí vira uma paródia, certo? Existem muitas paródias de músicas, na internet está cheio, né? Muitos youtubers fazem isso também. Lá na página 90 nós vamos ter uma fábula, tá? Então lá em cima. O texto que você lerá é uma nova versão de uma fábula muito famosa. Leia o título e as informações contidas na fonte do texto e responda oralmente as questões. A. O título faz você se lembrar de outro texto conhecido? Qual? E B. O que você sabe sobre ele? Entre cigarras e formigas é o nome do texto. É aquela velha fábula antiga, conhecida de todos os alunos, da cigarra e da formiga. Na história original, o que acontecia? A cigarra ficava cantando durante todo o verão. Enquanto isso, a formiga trabalhava e armazenava alimento para ela para poder enfrentar o inverno. Quando chegou o inverno, a formiga tinha um monte de coisa para comer na casa dela. E a cigarra não tinha nada, porque ela tinha passado todo o verão cantando. A cigarra vai pedir daí abrigo na casa da formiga. E aí tem dois finais. Em um final, a formiga diz: venha, você me alegrou durante o verão. Vem agora no inverno se acomodar ao meu lado. Essa é uma. E a segunda é assim, olha: você só cantou durante o verão, então agora você dance. Eu trabalhei, você que não trabalhou, que você cuide. Então, há duas versões para o final e agora nós vamos conhecer uma outra história, uma paródia. Por quê? Porque ela se baseia nos mesmos fatos do texto original, só que com uma versão modernizada, tá? Vamos ver quem é o autor. Lá no final da página 93 você tem ali, ó, Cláudia Miranda, Entre Cigarras e Formigas. Quem é a autora? Cláudia Miranda, que é também uma das autoras dessa coleção, nasceu em 1961. Mora em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde dá aulas para estudantes do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. Há 25 anos é também autora de livros didáticos de língua portuguesa, publicados por diferentes editoras brasileiras. Em seus livros, sempre procurou despertar o prazer de conhecer a literatura do Brasil e do mundo. Então vamos lá. Antes de começar a história, tem um quadrinho amarelo aqui que vale a pena prestar atenção. Olha. Fábula é um texto literário curto, escrito em prosa ou verso, no qual os personagens, em geral, são animais que têm características e comportamentos semelhantes aos dos seres humanos. No desfecho das fábulas, normalmente é transmitida uma mensagem, uma lição de moral. Entre cigarras e formigas. Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra cantava. Mas quando chegou o inverno, lá foi a cigarra bater na porta da formiga para pedir-lhe comida. E a formiga, Dona Filó, deu ou não deu comida para a cigarra? Perguntou a pequena Iris. Claro que não, Iris. Ela precisava aprender uma lição, porque não tinha trabalhado como a formiga. Bem, formiguinhas, por hoje chega de história. Agora vamos dormir. Amanhã é um dia muito importante para vocês. Todas sairão do berçário e serão ótimas operárias. E assim aconteceu mais um dia no formigueiro. Dona Filó, mais uma vez, acabara de contar histórias para as formiguinhas do berçário. E todo dia era a mesma coisa. A pequena Iris sempre pedia para repetir a história da cigarra e da formiga, que era a sua predileta. Logo, as formiguinhas estavam dormindo e a pequena Iris sonhava. Iris, você está sonhando, querida? Hein, Dona Filó, onde está a cigarra? Ah, minha menina, você tem ouvido muitas histórias. Acaba não dormindo direito à noite. Me conte uma coisa, Dona Filó. Como foi que a senhora começou a trabalhar aqui? Onde foi que a senhora aprendeu tantas histórias? Ah, Iris, isso foi há muito tempo.
num sítio muito bonito de um escritor famoso chamado Monteiro Lobato. Venha, deite-se aqui, vou contar essa história para você. Quando eu nasci, vivia num formigueiro muito grande, num sítio bonito, cheio de bichos e plantas. Eu morava no jardim, perto da casa do seu Lobato. Ele era muito inteligente, gostava de escrever e contar histórias. Muitas vezes eu e outras formigas subíamos até uma das janelas da casa. Lá dentro havia um montão de livros nas estantes e espalhados nas cadeiras e mesas. Seu Lobato gostava de ficar olhando pela janela e sempre sobravam para nós algumas migalhas dos bolinhos e biscoitos que ele saboreava enquanto olhava o céu e mexia com os bichos. Algumas vezes nós pegávamos algumas migalhas e ele ficava olhando o nosso trabalho por longo tempo. Enquanto subíamos e descíamos enfileiradas, ouvíamos as histórias que ele contava para uns moleques que iam visitá-lo à tardinha. Eram histórias cheias de aventura com uma boneca chamada Emília, a menina Narizinho, um jovem corajoso chamado Pedrinho. Agora vamos dormir, Íris. Amanhã será um grande dia para vocês. Quando saírem do berçário, passarão a trabalhar e a produzir como uma verdadeira formiga. Tenho certeza de que vou me orgulhar muito de você, pela sua esperteza e pelo seu trabalho. No dia seguinte, atenção, pequenas saúvas. De hoje em diante, vocês devem me seguir para poderem aprender tudo que uma formiga precisa saber. Vamos cavar novos túneis, pegar alimentos, com seriedade e dedicação. Sejam bem-vindas, operárias. Venham, vamos começar carregando um besouro que foi localizado hoje cedo perto do limoeiro. Isso vai nos custar um dia de muito trabalho. O grupo logo se organizou para atender a convocação de sua líder, Dona Cesarina. Uma nova vida estava começando para aquelas formiguinhas. Um mundo diferente. Não mais de conversas e brincadeiras, lições e histórias, mas de atividades produtivas, como diziam as formigas adultas. Uma a uma, enfileiradas, as pequenas operárias foram saindo pela primeira vez do formigueiro. Íris ia à frente, conduzindo as companheiras e achando tudo aquilo muito emocionante. 1, 2, 3 e já! Vamos, levantem bem esse besouro e não percam o equilíbrio. Assim está ótimo. Acho que podemos ir andando até o formigueiro. Íris, por que está olhando para trás? Concentrem-se, operárias, e comecem a caminhar. Enquanto ia andando, ficava pensando no que ia ser de sua vida a partir daquele dia. É claro que estava feliz por ter virado uma formiga adulta, mas sempre havia esse mas. Será que todo dia seria essa a rotina? É verdade que se sentia importante por estar trabalhando, por já ser grande, mas ela queria mais e mais. Queria conhecer outros lugares, outros insetos. Queria ouvir de verdade uma cigarra cantar. Até ficava preocupada em não deixar que as outras saúvas desconfiassem disso. Bem, parece que a fada madrinha de Íris estava ouvindo seus pensamentos, porque naquele momento... Esse canto, não é possível. Devo estar sonhando de novo, mas não pode ser. Eu reconheceria o ciciar de uma cigarra mesmo à distância. Tenho certeza de que é ela, a cigarra dos meus sonhos. Mas onde será que ela está? Deve estar por perto, no meio dessas folhagens. Mas onde? Ai, socorro, minha pata está presa, me ajudem. Ai, acudam! Dona Cesarina, ajude-nos! Gritavam algumas saúvas. Atenção, saúvas, levantem esse besouro para que possamos salvar suas companheiras. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Assim, ajudem as operárias que estão machucadas. A distração de Íris tinha provocado mais um acidente. Quando ela parou para procurar a cigarra, fez com que as saúvas tropeçassem umas nas outras e elas foram caindo que nem pedras de dominó da primeira até a última. E Dona Cesarina, indignada, exclamou: em tantos anos de trabalho nunca encontrei uma formiga tão desatenta. Essa Íris é um desastre, é a vergonha do formigueiro. E passaram-se horas, dias e atrapalhadas. A pequena Íris já era famosa em todo o formigueiro. Por onde passava, ouviam-se cochichos e fofocas das outras saúvas. E se ela tinha deixado rolar um ovo no berçário, logo diziam que ela tinha provocado uma avalanche.
Dona Cesarina ficava mais preocupada a cada dia. Além dos problemas que Íris causava, alguma coisa muito estranha estava acontecendo. É que de vez em quando a formiguinha desaparecia durante horas e horas. Onde será que essa operária se escondeu? Pensava ela. Quando ela se aproximou do berçário, começou a ouvir uma voz conhecida. Logo reconheceu a história que estava sendo contada. Era de um índio brasileiro chamado Maculaína, que adorava criticar as formigas saúvas, dizendo uma frase que ficou famosa: muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são. E para sua surpresa, não era Dona Filó a contadora de histórias, era Íris. A pequena operária atraía a atenção de todos. Ninguém percebeu a entrada de Dona Cesarina. Quando terminou a história, Íris se assustou com a presença da grande líder e foi logo pedindo desculpas e dizendo que voltaria já ao trabalho e que não desobedeceria mais nenhuma ordem. E Dona Cesarina não disse nada. Dona Filó nada disse. As duas cochicharam um pouco, olharam para a formiguinha travessa e pediram que ela esperasse ali mesmo por alguns minutos. E foi Dona Cesarina quem falou: operárias, eu as chamei aqui para comunicar a todas que nós temos mais uma contadora de histórias no nosso formigueiro. De agora em diante, Íris estará sempre aqui no berçário, alimentando de imaginação e alegria a vida das pequeninas saúvas que estão se preparando para a vida adulta. Finalmente, acho que encontramos o trabalho certo para essa nossa companheira. Agora voltem todas ao trabalho. Obrigada, Dona Cesarina, obrigada, Dona Filó, dizia Íris, cheia de contentamento. O que não vão faltar são histórias por aqui, para contar, é claro. Dias depois. Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra cantava. Mas quando chegou o inverno, lá foi a cigarra bater na porta da formiga para pedir-lhe comida. E a formiga Íris deu ou não deu comida para a cigarra? Perguntou uma pequena saúva. Olha, formiguinha, dar ela não deu, mas podemos inventar vários finais para essa história. Vamos tentar? Muito bem. O que nós temos aqui é uma paródia da história original, em que foram acrescentados personagens, né? Inclusive aí com a Íris, que começa a ser a contadora de histórias oficial para o berçário do formigueiro, né? Muito bonita a história, espero que vocês tenham gostado também, certo? Então vamos. Lá no livro, pessoal, na página 94, então essa tarefinha dá para fazer no livro mesmo, né? Vocês coloquem aí no cantinho a data de hoje e coloca lá vamos ver o que nós temos de bom aqui nos esperando. Vamos recordar alguns acontecimentos da fábula. Como a história começa? Ora, a história começa com aquela formiga que está contando para as outras formigas a fábula. O nome da formiga contadora de histórias é Dona Filó. Então começa com Dona Filó contando a história, a fábula, né, da cigarra e as formigas. Então, aí já aparece um elemento novo nessa história, que é uma contadora, né? B. Essa daqui é a letrinha A, né? Letrinha B. Toda narrativa apresenta uma situação inicial que é rompida quando algum problema acontece. Qual é essa situação do problema no texto? A situação problema é a formiga Íris, né? A formiga Íris, que ela faz o quê? Perguntas, né? Que faz muitas perguntas. Podemos dizer aí que ela é uma revolucionária, né? Ela não aceita a história como ela está, ela quer coisas diferentes, ela quer saber mais. Então, esse é o ponto em que a história começa a ficar diferente da história original. Explique o desfecho da história. A Íris se transforma numa contadora de histórias.
Íris se transforma em uma contadora de histórias. Certinho? Exercício 2. De acordo com a sequência narrativa, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então você tem aí, letrinha A, introdução da narrativa, letrinha B, desenvolvimento da fábula e letrinha C, desfecho da história. E do outro lado você tem trechinhos aí contando a história. A tarefa é ver esse trechinho a qual parte pertence. Se é a introdução, se é o desenvolvimento ou se é o desfecho. Então vamos ver a primeira lá. Dona Cesarina transforma Íris numa contadora de histórias do berçário e observa-se a felicidade dela por estar trabalhando em algo que é uma vocação. Esse aqui já é o final, né? Então vamos colocar aqui, ó, no cantinho aqui, que esse é o exercício 2. Então você tem aqui, ó, 1, 2 e o terceiro parênteses. Esse que eu acabei de ler é o primeiro. Esse já é o final da história, né? O que acontece no final da história? Dona Cesarina transforma Íris numa contadora de histórias do berçário. Agora o segundo aqui, ó. São apresentados os protagonistas da história, a formiguinha Íris e Dona Cesarina. Além disso, o narrador conta como é a vida no formigueiro e antecipa um fato que acontece na sequência. As formiguinhas deixam o berçário para começar a trabalhar como operários. Se os personagens estão sendo apresentados, é porque é o começo da história, então é a introdução. E o último aqui só pode ser a letrinha B. O que é a letrinha B? As formiguinhas conhecem o mundo fora do formigueiro e Íris não se adapta à rotina de trabalho, provocando problemas e acidentes. Então esse é o desenvolvimento. Então os parênteses aí vão ficar na sequência C, A e B, relacionando-se com a descrição. Introdução da narrativa, desenvolvimento da fábula e desfecho da história, certo? Exercício 3. Vamos lá ver o que nos espera. Exercício 3. Observe os subtítulos do conto e responda a pergunta oralmente. No dia seguinte, dias depois, qual é a função deles no texto? Quando você tem uma narrativa, uma história, um filme ou uma novela em que aparece lá no dia seguinte, dias depois, isso é um encaminhamento da narrativa. Ou seja, o autor está ajudando você a entender o texto. Então ele coloca essas palavras que indicam tempo, né, essas sequências temporais aí, para mostrar que o tempo passou. Quanto tempo? No dia seguinte, um dia, dias depois, vários dias, tá? Então é para facilitar, para encaminhar a narrativa, para você não ficar perdido lá no tempo e no espaço quando for ler. E exercício 4. A protagonista dessa narrativa, lembrando que o protagonista é a personagem principal, tá? Então a personagem principal dessa narrativa é uma formiga chamada Íris. Marque com um X a única característica que não corresponde ao perfil da personagem. Então que jeito que a Íris não é? Sonhadora? Não, ela é sonhadora sim. Rebelde? Também é rebelde. Desajeitada? Bastante. Ela até provocou acidente lá no formigueiro. Acomodada? Isso. A Íris não é acomodada, ou seja, ela não é uma pessoa que vai deixar as coisas acontecerem sempre do mesmo jeito, né? Ela está sempre aí pensando de uma maneira diferente, né? Então, pessoal, eu vou parando por aqui no livro, tá? Lembrando que essa semana, quarta-feira, vocês têm prova de português. Procurem lá quais são as páginas que têm que ser estudadas, tá? Estudem pelo caderno também, vocês têm muitas anotações no caderno. A prova não é difícil, mas tem que estudar um pouquinho, sabe? Tem que fazer lá um resuminho, você tem que fixar um pouco na matéria para poder entender o que está acontecendo. Certo para vocês? Um beijo.